esta geração não passará. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Antes de começar o estudo, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, eu sei que sou humano, sujeito a falhas, por isso prefiro orar o que está na sua palavra, que é infalível. Assim, eu oro Colossenses 3, 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, visto que nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejamos agradecidos. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. Tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pai, que cada um de nós possa reconhecer em humildade que há muito sobre este tema que se encontra encoberto, oculto ao nosso entendimento, mas que possamos agir com nobreza e checar as Escrituras para conferir todas as coisas, a fim de reter tudo aquilo que for bom. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Há muitas informações a serem estudadas nessa declaração, principalmente se considerarmos o contexto em que foi dita. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma à outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Em Lucas 17, 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre o tempo quando veriam o reino de Deus. Ele respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível. No 21, ele informa que o reino está dentro do homem. No 22, ele afirma que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Vamos analisar isso. Desejarão ver um dos dias. Isso certamente não é o mesmo que o dia do Senhor. Esses dias, no plural mesmo, apontam para um período, uma era, a era da graça ou a era da igreja. Eles desejarão ver, mas não verão porque a igreja foi arrebatada e a era da graça se encerrou. É o reino dentro do homem que não poderá ser achado. No verso 23, aparecem falsos cristos e há um alerta para que os judeus não os sigam, porque no verso 24, ele afirma que os judeus verão o Messias vindo como um relâmpago cortando o céu de uma extremidade à outra. O relâmpago fala da segunda vinda, visível e barulhenta, afinal todo relâmpago é acompanhado de trovão. O relâmpago diz respeito à segunda vinda, porque em Apocalipse 1:7 está dito que ele vem nas nuvens e todo olho o verá, em oposição a um dos dias do Filho do Homem,
que desejarão ver, mas não vão conseguir encontrar. A busca pelos dias do Filho do Homem, que não é visível e não será encontrado, pois fala do arrebatamento. A comparação que é feita por Jesus envolve duas épocas: dias de Noé e Ló versus dias do Filho do Homem. Características gerais: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Essas características apontam para um período em que a vida parece seguir seu curso normal, de um modo geral, com relativa paz no mundo. Isso contrasta com o dia do Senhor, aquele dia de trevas e angústia. Agora, dia do Senhor versus dias do Filho do Homem. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Então, os dias do Filho do Homem é diferente do dia do Senhor. Uma vez que diferenciamos essas duas terminologias, vamos investigar um pouco mais sobre os dias de Noé. Para sermos mais específicos, vamos analisar o tema em torno de uma pergunta: quanto tempo dura uma geração bíblica? Ainda não vamos falar dos gigantes e néfilins e aquelas coisas esquisitas de Gênesis 6. Podemos retomar esse assunto em outros estudos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A figueira representa Israel como nação e este gráfico apresenta algumas datas importantes para a formação do Estado de Israel agora em nosso tempo. Depois do ano 70 d.C., com a destruição do templo e de Jerusalém pelo exército romano, os judeus foram espalhados pelas nações do mundo e ficaram sem pátria até 1947 e 48. 1947 foi assinado o documento pela ONU e em 1948 os judeus começaram a voltar e organizar seu país. Seguindo o padrão bíblico de Daniel 9, vamos considerar o ano de 1947, porque contamos do momento que se assina o decreto. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vamos comparar agora eventos históricos à luz de algumas passagens bíblicas que falam do tema geração. Como marco zero, vamos colocar o ano de 2017 apenas porque acontece de ser o ano em que o sinal de Apocalipse 12 parece se configurar nos corpos celestes. A geração de Noé. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Voltando 120 anos a partir de 2017, chegamos a 1897. Em 1897 foi realizado o primeiro congresso sionista em Basel, na Suíça. Seu idealizador foi Theodor Herzl, que escreveu em seu diário: se eu fosse resumir o congresso de Basel numa única palavra,
que vou me guardar de declarar publicamente seria isto: em Basel eu fundei o Estado judeu. Se disser isso em voz alta, hoje seria recebido com gargalhadas no universo inteiro. Em 5 anos, talvez, mas certamente em 50 anos, todos vão perceber. Então, em 1897, as primeiras folhas da figueira começaram a brotar, e Jesus disse que não passaria essa geração, aplicando a geração de Noé 120 anos, chegamos a 2017. O Jubileu, período de 50 anos. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Voltando 100 anos, que são 2 jubileus, a partir de 2017, chegamos a 1917. Em 1917, a Grã-Bretanha emitiu a Declaração de Balfour, que foi o primeiro ato oficial permitindo aos judeus o direito de organizar sua terra novamente, dando fim ao controle turco-otomano. Voltando 50 anos, que é um jubileu, a partir de 2017, chegamos a 1967. Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou para o controle dos judeus, exceção feita ao Monte do Templo. A geração de Davi. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Para o salmista, uma geração dura 70 anos, podendo chegar a no máximo 80 anos. Como nosso marco zero é 2017, o 80 não se aplica a nada. Já o 70... Voltando 70 anos a partir de 2017, chegamos a 1947. Como já comentamos, esse foi o ano quando a ONU assinou o documento autorizando a formação do Estado de Israel. Vamos para outros dados interessantes nesse gráfico. 1897 a 1947 é igual a um jubileu, 50 anos exatamente como Theodor Herzl declarou. 1917 a 1967 é igual a um jubileu, lembrando que jubileu marca o retorno à possessão. 1897 a 1947 é igual a 50 anos. Um jubileu passou. 1917 a 1967 é igual a 50 anos. Um jubileu passou. 1897 a 1967 é igual a 70 anos. Uma geração passou. 1947 a 2017 é igual a 70 anos, uma geração. Será que vai passar? O que outros estudiosos também apontam. E. W. Bullinger escreveu o livro intitulado Número nas Escrituras. Ed F. Velo escreveu o livro intitulado Matemática Bíblica. Quais foram suas descobertas? 120 é o período divino apontado como tempo de prova.
1897 a 2017 é igual a 120. 100 indica os filhos da promessa. 1917 a 2017 é igual a 100. 70 se aplica a Israel e sua restauração. 1947 a 2017 é igual a 70. 50, jubileu ou libertação. 1917 a 2017 é igual a 50 mais 50. E 1967 a 2017 é igual a 50. Resumindo, profeticamente, o ano de 2017 apresenta peculiaridades que outros anos não apresentam. Seria mera coincidência? Tudo indica que não. Há um Deus que planejou cada detalhe da história minuciosamente. 2017 pode estar apontando para o retorno do Monte do Templo para as mãos dos judeus a fim de dar ocasião à reconstrução do templo. Isso não deve acontecer sem guerra. E hoje, 22 de agosto de 2017, Amir Tsarfati publicou em seu blog que foram interceptados 2 carregamentos de armas químicas vindas da Coreia do Norte para a Síria. O Irã também está em aliança com a Coreia do Norte e infiltrando armas na Síria. A dúvida que paira nessa notícia é: quantos carregamentos de armas não foram interceptados? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.